Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Bom dia. Bom dia. Galera, já vão compartilhando essa live. Já vão enviando para os seus grupos, WhatsApp, os seus amigos. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Hoje, dia 19 de fevereiro, nós estamos aqui em mais uma Conexão das 6 para adorarmos a Deus, para exaltarmos ao Senhor. E nós temos a plena convicção que os céus estão abertos aí sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nós certamente viveremos as bênçãos e os cuidados de Deus para cada um, para a sua família, para o seu lar. Isso nos faz acreditar que cada dia as misericórdias do Senhor se renovam e nós somos aí alcançados pela sua graça, pelo seu poder, pelas suas bênçãos, em nome de Jesus. Nosso devocional, nossa live de oração, e hoje o presbítero Alex que vai nos direcionar. Ele já está aí conosco, ele vai estar nos direcionando, ministrando esse devocional, e eu já quero passar a oportunidade para ele. Graças a paz, filhão. Deixa Deus te usar. Amém, pastor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Um dia abençoado por Deus, onde estamos já de pé, pela graça dele, para mais um dia de devocional, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, o nosso texto base está em 2 Pedro 3:18, que diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O pregador deve ser, antes de tudo, ensinado pelo Espírito, senão como ele falará. E sendo ensinado, ele deve ser conduzido a escolher o tema adequado para cada ocasião, pois grande parte do poder de um verdadeiro ministério reside na adequação da palavra à situação do ouvinte, de modo que o ouvinte
perceba que sua experiência é conhecida e é tratada no momento pelo ministro. Aqui nós vemos uma palavra grandiosa em 2 Pedro 3,18, um versículo muito conhecido, onde ele escreve e já começa dizendo: cresçam. Quer dizer que aqui ele está dizendo que nós devemos ter o que? Uma maturidade para que a gente venha avançar, para que a gente venha cumprir e não se esquecer daquilo que há tempos passados ele já tinha prometido. Porque aqui no capítulo 3, esse último capítulo do livro, ou melhor dizendo, desta carta que foi escrita por Pedro, ele vem nos trazer uma grande advertência diante da situação que estava ocorrendo naquele período, que não é diferente dos dias de hoje, porque a preocupação dele era que os irmãos não ficassem dispersos diante de tudo o que estava acontecendo e não se esquecesse dos mandamentos que Deus havia entregado para eles diante dos seus profetas, diante dos apóstolos, para que eles não viessem se esquecer da promessa de salvação, a qual Deus havia já determinado sobre a vida deles. O interessante aqui é que no versículo do capítulo 3 de 2 Pedro, olha só o que ele vai dizer. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Olha só que interessante. Olha só o que estava acontecendo naqueles tempos, é o mesmo que está acontecendo nos dias de hoje. Por isso, ele, no versículo 18, ele estava dizendo, cresçam, ele estava dizendo, sejam maduros diante da situação que vocês estão passando e estão vivendo. Porque no versículo 17 ele diz assim, portanto, amados, sabendo disso, guarde-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Ele está dizendo, guardem-se, porque muitos não têm mais um princípio moral. E vocês que são separados, vocês que são escolhidos e têm a promessa de salvação, vocês devem guardar os princípios que Deus determinou sobre vocês. Por isso, ele diz, cresçam na graça de Deus. Por quê? Porque a graça é o que nos basta. A graça é o que a gente alcança a misericórdia de Deus. Por isso ele diz, cresçam, mas cresçam dentro da graça que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu sobre as nossas vidas. A graça, meus irmãos, é o favor não merecido, imerecível. Não éramos merecedores da graça de Deus. A graça é a salvação. A graça é a separação de Deus para nossas vidas com este mundo que está sendo imoral diante de várias situações. E nós vemos isso. Porque esse versículo 3 que eu li, e vou ler de novo, é uma profecia para os dias de hoje.
Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Por isso, nós, meus irmãos amados, ele está divertindo. Nós somos separados e guiados pelo Espírito Santo debaixo da graça de Deus, para que a gente não venha a ser levado pelo erro dos que não têm mais princípios morais nenhum. Por isso, cresçam na graça e no conhecimento de Deus, que é a sua palavra. A graça de Deus é um dos maiores presentes que a humanidade recebeu. É uma dádiva divina que ele nos concedeu. E não foi por mérito e nem por obras, meus irmãos. Foi pela misericórdia de Deus e pelo seu grande amor que alcançamos a graça de Deus. Aleluias. Será que nos dias de hoje, por tudo que está acontecendo, por tudo que estamos vivendo, será que essa graça ela ainda arde nos nossos corações? Porque nós vemos aí, meus irmãos, muitos amam a si próprio, muitos amam as paixões deste mundo e se esquecem que estão debaixo da graça de Deus. Que a graça também significa uma promessa de salvação. Uma promessa a qual ele nos fez através do seu Filho unigênito, a partir do momento que ele é entregue na cruz por mim e por você. Aleluias, ou glória. O conceito de graça é a salvação. Graça significa viver de acordo com a vontade de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E quando eu estava lendo esse versículo, já veio na minha mente aquela passagem de 2 Coríntios 12, aonde foi colocado um espinho na carne de Paulo, para que ele não viesse se vangloriar ou se exaltar pela excelência das visões e das revelações de Deus. Foi colocado esse espinho na carne dele. E foi enviado também um mensageiro de Satanás sobre a vida dele, para perturbar ele, para esbofetear ele. E a Bíblia diz que ele ora 3 vezes ao Senhor. Mas quando ele ora 3 vezes, vem a resposta de Deus. Deus diz para ele, Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, às vezes murmuramos, reclamamos, às vezes apontamos também, julgamos também. Mas Deus está dizendo nesta manhã que a graça dele basta para mim, para ti. Que a graça dele ainda está de pé sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há momentos que devemos refletir nisso, pensar nisso. Ver o feito que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por ti. Por isso, essa advertência de crescer na graça e no conhecimento. Porque é desta forma que a gente não vai ser levado
por qualquer vento, por qualquer palavra. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é a verdade de Deus. É isso que vai nos libertar, para que a gente não venha a ser enganado, para que a promessa de Deus que foi feita não venha a ser esquecida, porque muitos estão se esquecendo da promessa de que Ele vai voltar, Ele vai levar a sua igreja, mas enquanto Ele não volta, devemos perseverar na graça dEle, no favor não merecido, naquilo que não éramos merecedores, mas Ele tornou isso diante de nós, com grande misericórdia. Aleluia. A graça de Deus nos capacita a conhecer Jesus. Olha só que interessante. E o conhecimento de Cristo nos ajuda a entender e aplicar essa graça em nossas vidas. Aleluia. Então, cresçam na graça e no conhecimento de Deus, para que nenhum de nós, como está escrito aqui no versículo 17, seja levado pelo erro que não tem, daqueles que não têm princípios morais. Por isso, cresçam, avancem na graça, no conhecimento de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluias. O Espírito Santo, nesta manhã, está em busca de um coração aquebrantado, de um coração arrependido, porque a graça dele vai alcançar. E quando a graça dele alcança, meus irmãos, o pecado não vai parar. Aquele que te julga, que te aponta, não vai vencer. Por quê? Porque ainda a graça de Deus está de pé sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra, vamos colocar diante de Deus aquilo que talvez está afastando você de Deus, afastando você dos caminhos de Deus. Às vezes entramos nas distrações deste mundo e se esquecemos que a graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas. Então a minha oração é para que você venha vencer, para que você venha avançar, crescer nesta graça e no conhecimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, diante da Tua palavra, Senhor Deus, diante de tudo aquilo que vivemos, passamos, Senhor Deus, assim como a Tua palavra, Senhor Deus, nos orienta e nos mostra que devemos estar firmes, Pai, de pé diante, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Meu Deus, se tiver alguém, Senhor Deus, fraco, pelejando diante da fé, Senhor Deus, e se esquecendo, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor nos disse, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, fortaleça esta vida, o coração, a mente, Senhor Deus. Estabeleça sobre ele uma força sobrenatural, para que ele continue, Senhor Deus, de pé. Porque queremos avançar. Assim como a tua palavra diz, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, porque Ele é merecedor disso. Nós não éramos merecedor de nada, mas o Senhor nos tornou merecedor. Por isso eu te peço, Deus, alcança esta vida. Alcança os corações. Nos dê um dia de paz, um dia de crescimento, um dia, Senhor Deus, cheio da tua presença, Espírito Santo, para que a gente venha vencer, para que a gente venha vencer todas as paixões do mundo, por todos os atrativos que o mundo está oferecendo, que a gente venha estar separado disso, entendendo que a tua graça está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu volto a palavra para o pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, presbítero Alex. Deus abençoe meus irmãos e irmãs. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Porque pela graça nós somos salvos. Mediante a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então creia que nada pode separar desse amor, dessa graça, a não ser você mesmo. A não ser nós mesmos. Nós precisamos abraçar isso. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua quinta-feira. E nós continuamos com o nosso plano de leitura bíblica. Hoje, dia 19 de fevereiro, nós estaremos desafiando você a ler o livro de Números, do capítulo 15 ao capítulo de número 17. Números, capítulo 15, 16 e 17. Nós estamos sendo desafiados a fazer essa leitura e eu quero declarar que será uma leitura de muito crescimento e muita graça, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, mais uma Conexão das 6. Forte abraço, um beijo no coração. Deus abençoe grandiosamente a sua casa.